Boa noite, traders. Sejam bem-vindos aí ao nosso fechamento de mercado e estudo para o próximo dia, ok? Hoje, dia 11/5 de 2021, como vocês podem estar reparando aí, o dólar fechou 0,10 de baixa, o índice 0,64 de alta, ok? Então vamos começar já imaginando que não aconteceu isso hoje, tá? Eu vou analisar essa situação aqui, ó, nesse movimento aqui que aconteceu, certo? Então, eu vou demarcar aqui, ó. Eu gosto de começar demarcando alguns pontos de referência, tá, galera? Então, imagine esse ponto aqui, imagine esse fundo aqui, certo? E imagine esse outro fundo aqui também, ok? E imagine esse topo aqui, ó, que é um topo bastante relevante, certo? Então, como eu disse para vocês, vamos imaginar que não ocorreu isso hoje, certo? Estamos analisando o mercado hoje antes de abrir. O que aconteceu? Ele já começou abrindo com esse gap de baixa, certo? Ele já deixou esse gap aí pra gente. Isso significa que provavelmente o mercado ele é vendedor, né? Porque ele abriu já rompendo suporte, a gente já tinha aqui essa outra referência, que é esse ponto aqui, certo? Que antes era uma resistência, agora ele virou suporte, e o mercado ele já abriu rompendo esse ponto aqui também. Então ele já veio para baixo aqui e a gente esperava que ele fosse fazer esse movimento aqui, ó, tá? Então ele abriu com gap de baixa, ele voltaria, fazia aí um gap, um fundo mais baixo que o fundo anterior e continuaria esse movimento de queda aí, né? Até chegar nesse ponto aqui, que é essa resistência aqui. Mas não foi isso que aconteceu, né? O mercado ele costuma fazer isso, é uma caixinha de surpresa. A gente pensa que ele vai fazer um movimento e ele faz outro, né? Por isso que é de extrema importância tu ter um gerenciamento de risco, certo? Eu vou te dizer porque hoje é um dia que eu posso explicar isso para vocês. Eu particularmente, eu fiz uma venda nessa região aqui, ó. Eu fiquei muito mal vendido, tá bom? Eu esperava que o mercado ele fosse continuar esse movimento de queda até nessa região aqui. Então eu resolvi fazer uma venda aqui, só que com menos contratos. Porque se caso o mercado voltasse e fizesse um pullback, eu poderia vender um pouco mais, né? O que eu fiz? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, eu vendi exatamente nessa região aqui, ó. Quando fechou esse candle aqui de alta, eu resolvi vender. Só que o mercado ele não me deu nenhum suspiro, tá? Ele fez todo esse movimento aqui. Só que eu não fiquei vendido. Eu estopei nessa região aqui, porque eu pensei o seguinte: se o mercado chegar aqui e não respeitar essa resistência que ele deixou aqui, então isso significa que ele vai buscar aí o fechamento do gap, né? E eu não quero estar vendido nessa situação. Então eu estopei aqui e já entrei comprado exatamente na mesma região que eu estopei, certo? Então todo esse movimento aqui, ó, que eu levei stop aqui, eu recuperei nesse outro movimento que ele fez de alta aqui. Então a partir desse momento aqui, eu deixei de trabalhar na venda e continuei trabalhando na compra, certo? O que ele fez? Rompeu aqui, essa resistência significa que ele não fez pullback. Chegou aqui, ó, ele deveria defender também, que foi aqui na região da abertura, certo? Não defendeu também. Ele rompeu aqui. O que ele fez? Fez aqui, ó, o pullback, né? Que antes era uma resistência, agora virou suporte e continuou rompendo resistência. Significa que o mercado ele fez esse falso rompimento, falsa tendência de baixa aqui, certo? E depois ele fez um movimento de alta, rompendo os topos. Beleza, galera? Então, eu estopei aqui, entendi que eu estava errado na operação, fiquei comprado, virei comprador aqui e fui fazendo compras nesse movimento aqui de alta, tá certo? Consegui recuperar o stop que eu tomei e sair o dia no positivo, beleza? Então, é isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Elas tentam ficar numa operação mesmo estando errada e no final do dia aí acabam quebrando as contas, né? Então a gente tem que entender essa diferença, tá, galera? E tentar ser o mais profissional possível, certo? Então deixa eu limpar aqui. Deixa eu limpar aqui pra gente continuar.
Então, o que que a gente sabe aqui? Vamos tentar aí prever os movimentos de amanhã, que vai ser dia 12, certo? Então, eu comentei para vocês que havia essa resistência aqui, certo? Então, o mercado ele chegou nessa resistência. O que que eu posso esperar? O que que eu vou fazer aqui, ó, nessa situação? Eu sei que ele deixou esse fundo aqui, certo? Deixou esse outro fundo aqui. Eu nem vou precisar marcar os outros, tá? Porque o que acontece? Se o mercado abrir, por exemplo, aqui, ó, rompendo aqui, eu posso deduzir que ele vai fazer isso aqui, né? Vai recuperar todo o movimento de alta que ele fez ontem, né? Então, por isso que é interessante deixar esses dois pontos demarcados aqui, caso ele faça esse movimento, tu saber mais ou menos qual a direção dele, certo? E qualquer outra situação que a gente tem é que se ele fizer esse movimento aqui, ó, ou se ele abrir aqui, ó, nessa região aqui, já com esse gap de alta aqui, a gente pode esperar que ele continue o movimento primário de alta, tá? Uma tendência de alta, porque se a gente vê aqui, ó, num contexto macro, certo? Ó, deixa eu afastar um pouquinho mais aqui para vocês, ó. A gente sabe que o índice ele tá numa tendência de alta, certo? Ó. Então a gente sabe que ele está numa tendência de alta. Ó, já buscou esse ponto aqui. Ele provavelmente vai buscar essas outras regiões aqui mais para cima, né? Então ele pode continuar esse movimento de alta fazendo isso aqui, ó, buscando essas outras regiões, ó, certo? Mas a gente sabe também que ele tá aí nesse mês de abril, ele passou o mês de abril trabalhando nessa região aqui, ó, entre os 118, ó, e os 122, que é onde a gente tá aqui. Então ele ficou nesse caixote aqui, ó, 2 meses, certo? Então vamos esperar aí que ele siga uma tendência, continue rompendo aí e a gente tenta trabalhar na compra. Beleza, galera? Então, a gente não vai falar muito do dólar, tá? Eu particularmente eu não opero dólar, certo? Para mim não é um ativo para tomada de decisão. Eu não utilizo o dólar para tomada de decisão no índice, tá? Eu simplesmente eu dou uma olhada aqui, ó, nas cotações, vejo se o dólar está negativo, positivo, como é que tá, se ele está um pouquinho fora dos parâmetros, mas não significa que eu utilizo para fazer as minhas entradas aqui no índice, tá bom, galera? Então, a gente vai ficando nesse fechamento por aqui. Vou limpar aqui a tela para vocês, certo? Espero que vocês tenham entendido aí. Vou deixar demarcado aqui, ó, esse ponto aqui, essa referência aqui. E lembre-se, né? Amanhã, se o mercado ele abrir aqui acima desse ponto aqui, vamos pensar nas compras, tá bom? Então, até amanhã. Valeu!